Muito bom dia a todos. O meu nome é Ana Carolina Roque, sou médica de família no Luso, e vou hoje falar sobre a síndrome pós-cuidados intensivos e sobre a sua gestão após a alta. Fazendo um pequeno sumário, vou primeiro falar acerca do que é esta síndrome e a sua vertente na família, e vou falar acerca das alterações cognitivas, psiquiátricas e físicas que o constituem. Depois vou falar acerca da forma como o podemos prevenir. Vou falar acerca do acompanhamento nos cuidados de saúde primários, dos doentes depois da alta da unidade de cuidados intensivos. Vou falar acerca dos aspectos-chave da atuação do médico de família nestes casos, sobre a reintegração social e laboral dos doentes, do apoio à família e sobre a síndrome pós-cuidados intensivos no contexto da pandemia Covid-19. Então, e o que é a síndrome pós-cuidados intensivos ou síndrome pós-UCI? É um conjunto de sequelas físicas, cognitivas e mentais que surgem nos sobreviventes de doença crítica. 50 a 70% dos sobreviventes apresentam pelo menos uma das suas manifestações. Os sintomas melhoram de forma modesta nos primeiros 6 a 12 meses, mas a maioria dos déficits persiste durante anos. Estão associados à incapacidade para o trabalho, redução na qualidade de vida e risco de mortalidade aumentado. Hum, Existe também a síndrome pós-cuidados intensivos nos familiares e nos amigos de doentes críticos, que estão sujeitos a stress intenso, e que pode levar ao desenvolvimento de distúrbios psicológicos. Mais de 25% dos familiares de doentes críticos apresentam ansiedade, depressão ou perturbação de stress pós-traumático e 10% mantêm os sintomas após 6 meses. Insônia e luto antecipatório estão muitas vezes presentes. Após a alta, os familiares também assumem frequentemente o papel de cuidadores informais e muitas vezes não estão preparados para isso. E por vezes estes cuidadores negligenciam-se a si próprios, resultando em morbilidade psicológica e física. E então, agora, são as alterações cognitivas que compõem esta síndrome? As funções cognitivas mais afetadas são a atenção ou concentração, a velocidade de processamento mental, a memória e as funções executivas. Têm impacto significativo na vida diária, e causam maior dependência. Estas funções cognitivas são necessárias para os comportamentos orientados para um objetivo e, portanto, o que é que vai acontecer? Vai comprometer também o programa de reabilitação dos déficits físicos. Quanto a fatores de risco para as alterações cognitivas, são o delírio na UCI, que é o principal fator de risco, a existência de déficit cognitivo anterior, a sedação profunda, a hipóxia cerebral, hipotensão e hipoglicemia. O risco é independente da idade e das comorbilidades. E o fator de risco principal, então, é a duração do delírio na UCI. Como teste de rastreio, aquele que é mais recomendado é o teste MoCA, o Montreal Cognitive Assessment, já que avalia as funções executivas e é mais sensível na detecção de disfunção cognitiva leve do que, por exemplo, o Mini Mental State. Devem ser excluídas causas secundárias de disfunção cognitiva, por exemplo, o hipotiroidismo. Não podemos partir logo desde o princípio que se trata de uma alteração cognitiva por síndrome pós-UCI, temos que excluir outras causas potencialmente reversíveis. O doente deverá ser ajudado a encontrar estratégias para a organização das suas tarefas diárias, por exemplo, de modo a maximizar a sua autonomia. Poderá ser implementado um programa de reabilitação cognitiva e, quanto a prognóstico, as alterações podem melhorar durante o primeiro ano, mas os déficits podem muitas vezes ser permanentes. Também podem surgir problemas psiquiátricos, já que a doença crítica é uma doença que envolve risco de vida, portanto confronta o doente com a sua própria finitude. Os doentes que estiveram numa UCI têm um risco 4 a 6 vezes mais elevado de desenvolverem patologia psiquiátrica do que a população geral. Os problemas mais comuns são a depressão, a ansiedade e a perturbação de stress pós-traumático. Os fatores de risco são o género feminino, memórias traumáticas ou delirantes do período de internamento,
Um bocadinho de iatrogenia pela utilização de fármacos sedativos ou psicoativos utilizados na UCI, a existência de antecedentes de patologia psiquiátrica e quando estão presentes problemas sociais ou dificuldades económicas. Existem testes de rastreio que facilitam o diagnóstico destas situações, porque muitas vezes os doentes não estão à vontade para falar sobre o período do internamento e os testes que podem ser utilizados, por exemplo, são a escala HATS, que tem um componente para a ansiedade e outro para a depressão, a escala IES, que o IES corresponde a Impact of Event Scale, que é uma escala para a perturbação de stress pós-traumático. Também existe uma versão mais reduzida, mais fácil de utilizar em consulta, que é o IES 6, com 6 itens apenas. Os critérios de diagnóstico são os critérios da DSM-5 para cada uma destas patologias e o tratamento pode cursar com psicoterapia, terapia cognitiva ou comportamental e a farmacoterapia, como por exemplo com antidepressivos ou ansiolíticos. Também existem numerosas manifestações físicas da síndrome pós-UCI. Uma muito importante é a fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos. Engloba todos os casos de alterações neuromusculares que surgem durante a recuperação dos doentes críticos. A sua verdadeira incidência é desconhecida, mas há estudos que demonstram incidências muito elevadas, mais do que 50%, nos doentes que estiveram ventilados mais do que 7 dias. É associada a um aumento da mortalidade e da incapacidade a longo prazo. E a existência desta incapacidade física também vai facilitar o aparecimento dos problemas de saúde mental e a existência de pior qualidade de vida. Classicamente divide-se em miopatia do doente crítico e em polineuropatia. A miopatia é caracterizada por uma tetraparésia flácida simétrica, sem atingimento dos nervos cranianos, e os reflexos podem estar normais ou diminuídos. E na miopatia não existem alterações da sensibilidade, que vão estar presentes sim na polineuropatia. Existindo então alterações da sensibilidade periférica. Estes doentes são frequentemente identificados pela dificuldade em realizar o desmame ventilatório, que muitas vezes acontece. Quanto à fisiopatologia, o músculo esquelético e as células nervosas pensa-se que sejam afetadas pela presença de isquemia microvascular, catabolismo e facilitado pela imobilidade prolongada. A lesão microvascular também vai levar então à isquemia das células nervosas com disfunção dos canais de cálcio e lesão mitocondrial. Os fatores de risco para a fraqueza muscular são a presença de sepsis, ventilação mecânica durante mais de 7 dias, disfunção multiorgânica, hiperglicemia, a utilização de corticoterapia ou bloqueadores neuromusculares nos cuidados intensivos, imobilidade prolongada e também a desnutrição. Quanto ao exame físico, podemos avaliar então a força muscular através da escala MRC, o Manual Muscle Test, portanto a avaliação da força muscular nos diferentes grupos musculares e, por exemplo, o teste de força de preensão palmar. Exames complementares que podem ser utilizados são a eletromiografia, ecografia e avaliação, por exemplo, dos níveis de CK. O tratamento é através de um programa de reabilitação individualizado, acompanhamento nutricional no caso de desnutrição e a prescrição de dispositivos de apoio. Quanto a prognóstico, a polineuropatia pode ter uma recuperação mais lenta do que a miopatia. A disfunção pode persistir durante anos e pode deixar até sequelas permanentes. Outra manifestação física é a disfunção pulmonar, pode estar presente ou na forma de obstrução, restrição, diminuição da capacidade de difusão alveolar. Manifesta-se por falta de ar ou capacidade de exercício reduzida. Quanto a causas, podem ser, a disfunção pode surgir por sequelas da doença de base, ou a própria ventilação mecânica prolongada aumenta o risco de lesão pulmonar, aumenta o risco de pneumonia e de miotrauma diafragmático. O fator de risco principal é então a duração da ventilação mecânica. Quanto ao diagnóstico, é respiratória. A
função pulmonar tipicamente melhora nos primeiros 6 meses, mas pode permanecer comprometida durante períodos maiores. A disfagia também é outra manifestação que pode estar presente, surge em 1/3 dos doentes sujeitos a ventilação mecânica prolongada. Associa-se a maiores taxas de mortalidade e morbilidade pelo risco acrescido de desnutrição e desidratação e também pelo maior risco de pneumonia por aspiração. Os fatores de risco são a ventilação mecânica prolongada, a presença de comorbilidade gastrointestinal e a existência também da fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos. Requer avaliação e orientação por terapia da fala e a recuperação pode durar vários meses. Outro problema que surge é a desnutrição. É frequente em doentes críticos, já que há um aumento das necessidades energético-proteicas inerentes à doença e às alterações metabólicas, e este aumento deve ser acompanhado, claro, por uma adequada ingestão de nutrientes, substratos funcionais e algumas vitaminas e oligoelementos. Os doentes internados nos cuidados intensivos, existem estudos que referem que tipicamente recebem apenas 60% a 80% das suas necessidades energéticas. A rápida perda de peso e de massa muscular associa-se à mobilidade reduzida, à astenia e ao aumento da duração do internamento. Compromete também o sistema imunitário, aumentando o risco de infecção nosocomial e de mortalidade. Falando novamente da síndrome pós-UCI na família, pode apresentar-se, tal como nos doentes críticos, sob a forma de depressão, ansiedade, perturbação de stress pós-traumático e, no caso de falecimento do ente querido, de luto patológico. Os fatores de risco são o género feminino, idade jovem, baixo nível de escolaridade, história prévia de patologia psiquiátrica, os doentes que residem longe do hospital e quando existe insatisfação com a comunicação dos profissionais de saúde. Então, e como é que podemos prevenir a síndrome pós-UCI? Ainda na unidade de cuidados intensivos existem várias medidas que podem ser tomadas. O conjunto de medidas A, B, C, D, E, F é amplamente conhecido e aplicado para a prevenção desta síndrome. O A corresponde a avaliar, prevenir e controlar a dor. Deve haver uma pesquisa ativa, recorrendo muitas vezes às escalas da dor comportamentais nos doentes que não estão conscientes. O tratamento da dor, não devemos esquecer que é um direito básico e ajuda depois a prevenir a perturbação de stress pós-traumático. O B corresponde a tentativas de despertar espontâneo e de respiração espontânea, de modo a reduzir ao mínimo necessário a sedação e a ventilação mecânica. O C corresponde à escolha criteriosa de analgesia e sedação, tendo atenção aos efeitos secundários e interações medicamentosas. A sedação e os bloqueadores neuromusculares devem ser ajustados ao mínimo necessário e durante o menor tempo possível. O D é de delírio, pesquisar, prevenir e abordar. O delírio deve ser rastreado durante os períodos de maior vigília através de ferramentas como o CAM e CU, por exemplo, e atuar sobre os fatores de risco de delírio modificáveis. O E corresponde à mobilização e exercício precoces. Nos doentes profundamente sedados, devem ser feitos exercícios de amplitude e movimento no leito. Logo que seja possível fazer mobilização ativa e a deambulação. O F diz respeito à prevenção da síndrome pós-UCI na família, corresponde ao envolvimento e empoderamento da família, o estabelecimento de boa comunicação, envolvimento da família na prestação dos cuidados, permitir a flexibilidade de visitas, criação de um diário da UCI para a família poder acompanhar a evolução do doente e as medidas tomadas pela equipa, prestar esclarecimentos e tirar dúvidas de forma clara, fornecer material de leitura, por exemplo, etc. Então, e como é que nós devemos acompanhar, como é que deve ser feito o acompanhamento nos cuidados de saúde primários depois da alta dos cuidados intensivos? Em primeiro lugar, quero ressalvar que é importante uma boa transmissão de informação entre os cuidados de saúde secundários e os cuidados de saúde primários, de modo a que haja um efetivo contínuo no processo de reabilitação do doente. Como exemplo, posso dar, por exemplo, a existência de cartas de alta detalhadas com informação acerca da respiração, mobilidade, deglutição, atividades de vida diária, cognição e estado mental.
E outra sugestão que dou seria, por exemplo, a comunicação direta ou por e-mail com a unidade de saúde, caso se fosse necessária alguma reavaliação analítica a curto, médio prazo. Isto porque muitas vezes, quando é entregue a carta de alta aos doentes e aos seus familiares, sendo necessário fazer alguma reavaliação, por vezes, quando nos chega a carta, já passou o prazo. São doentes que continuarão a ser acompanhados nos dois níveis de diferenciação de cuidados, pelo que devemos garantir que hajam canais de comunicação bilateral eficazes. O médico de família, como gestor e provedor de cuidados de saúde de determinada pessoa e sua família, está então numa posição privilegiada para identificar e abordar as manifestações da síndrome pós-cuidados intensivos. Segundo as guidelines NICE do Reino Unido, deve ser agendada uma consulta nos cuidados de saúde primários nos 90 dias depois de qualquer hospitalização, com especial enfoque na reconciliação terapêutica e eliminar a medicação desnecessária. Nestes casos, tratando-se de doença crítica, com elevada incidência de sequelas, penso que o médico de família deverá agendar uma consulta num prazo mais curto, que deverá depender da informação que consta da carta de alta. Uma vez que o processo de recuperação e as doenças subjacentes diferem muito de doente para doente, o seguimento deve ser adaptado a cada indivíduo e as consultas agendadas devem ser regulares, mas com intervalos definidos de forma individualizada. Este acompanhamento regular é importante porque existem manifestações que podem surgir mais tardiamente. A diversidade de problemas que podem surgir, necessitam de uma abordagem muitas vezes multidisciplinar e o plano deve ser desenhado à medida das necessidades de cada doente. Muitas vezes é necessária a referenciação para outras especialidades e para outros profissionais de saúde, tais como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, terapeutas da fala, psicólogos, assistentes sociais. Sempre que o doente não se possa deslocar à unidade de saúde, devem ser agendadas consultas ao domicílio. Então, como é que o médico de família pode atuar nos doentes que tiveram alta dos cuidados intensivos? Em primeiro lugar, devemos fazer o registro e a avaliação da informação da carta de alta e registrá-la no processo clínico. Em consulta, conversar com o doente acerca do internamento, como vivenciou a situação e pesquisar proativamente sintomatologia psicológica. Devemos fazer um exame físico geral do doente, de acordo com a patologia de base e os problemas também pré-existentes. Podemos aplicar os questionários de rastreio, que já referi anteriormente, que podem ser ferramentas úteis. Devemos avaliar a existência de desnutrição e, se necessário, referenciar uma consulta de nutrição clínica. Avaliar eventuais problemas de deglutição, eventual necessidade de terapia da fala, avaliar a mobilidade, o grau de dependência, ver se já tem um plano de reabilitação em curso, se necessário, referenciar a medicina física e reabilitação. Se a incapacidade for significativa, é importante fazer uma consulta domiciliária em equipa de saúde, o médico e o enfermeiro de família. Isto para avaliar a adaptação da habitação, fazer ensinos ao cuidador inexperiente, medidas de prevenção de quedas, fazer ensinos sobre medidas para evitar escaras de decúbito, ver se existe a necessidade de apoios sociais, entre outros. Também é muito importante o aconselhamento, conversar sobre o que é doença crítica e a síndrome pós-UCI, discutir com o doente o prognóstico, o trajeto esperado de recuperação e possíveis desafios futuros, falar com o doente, identificar as prioridades do doente na sua recuperação e ajudá-lo a estabelecer objetivos realistas e fazer educação para a saúde. Pode haver necessidade de pedir exames complementares de diagnóstico. E outro papel importante é a reconciliação terapêutica. Avaliar se o doente está a tomar a medicação corretamente, ajustar doses se necessário, eliminar a medicação desnecessária e introduzir nova medicação que esteja indicada. De acordo com as necessidades, referenciação a outras especialidades e devemos pôr no processo clínico
agora um bocadinho sobre a reintegração social e laboral destes doentes, que por vezes é complicada. O síndrome pós-UCI, como já vimos, pode limitar marcadamente a independência funcional e a integração social. Depois de um ano, cerca de 50% dos doentes ainda requerem apoio de terceiros para as suas atividades de vida diária e muitos estão inaptos para a condução de veículos tão necessária hoje em dia. Um terço fica permanentemente incapacitado para o trabalho, com consequente redução nos seus rendimentos. Os problemas económicos são um fator de stress e constituem uma barreira, muitas vezes, no acesso a serviços de reabilitação e produtos de apoio. Daí a necessidade de devermos estar atentos a estas situações e orientar os utentes para os apoios sociais existentes. A reintegração laboral é outro fator que devemos ter em consideração, já que muitos deparam-se com problemas de desemprego, ou então inadaptação ao posto de trabalho que ocupavam anteriormente. Os problemas laborais também podem levar ao aparecimento de patologia depressiva ou ansiedade. É relevante a articulação, nestes casos, entre o médico de família, o médico de trabalho e muitas vezes com o empregador também. E como é que podemos apoiar a família? Tão importante como agendar consulta para o doente, é também o agendar de consulta individualizada para o seu cuidador ou, se necessário, para outros familiares mais próximos. É importante conversar acerca da doença do familiar, acerca do período de internamento e deve ser pesquisada a sintomatologia psicológica de forma proativa, já que muitas vezes as pessoas não querem, não estão à vontade para falar, devemos ser nós a pesquisar. Os questionários de rastreio também podem ajudar nesta situação. O médico de família tem um papel importante na educação para a saúde, deve fornecer informação à pessoa acerca da síndrome pós-UCI na família, de modo a que a pessoa possa racionalizar e interpretar o que está a sentir. Isto vai também facilitar a sua recuperação. A aplicação de métodos de avaliação familiar também ajuda o médico de família na compreensão daquela família e a identificar possíveis pontos de apoio e possíveis pontos de ruptura sobre os quais podemos atuar. Sempre que indicado, poderá ser pedida a colaboração de psicologia ou referenciação à psiquiatria. Seguidamente vou falar acerca da síndrome pós-cuidados intensivos no contexto da pandemia Covid-19. Antes da pandemia, os cuidados subprimários contactavam um pouco com esta síndrome, já que felizmente a grande maioria dos nossos doentes são saudáveis. A pandemia do Covid-19 pode alterar esta realidade, já que a pandemia aumentou a pressão sobre os cuidados intensivos, com um grande número de doentes críticos com Covid-19, além dos doentes com outras patologias que já existiam anteriormente, pelo que existem mais sobreviventes neste momento a ter alta para o domicílio. O contexto de pandemia em si reúne, como já vamos ver, um autêntico cocktail de fatores predisponentes ao aumento da síndrome pós-UCI. Como todos sabemos, a Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que se liga à enzima de conversão da angiotensina 2, que é altamente expressa nas células epiteliais pulmonares, através da proteína spike. A consequente resposta inflamatória causa uma tempestade sistémica de citocinas, dando origem a um estado hiperinflamatório. Isto vai levar a lesão nervosa, lesão muscular, disfunção multiorgânica, coagulopatia, etc. Portanto, existe um risco aumentado de sequelas cognitivas, mentais e físicas que depois vão configurar a síndrome pós-UCI. Então, e em que medida é que a Covid-19 aumenta o risco de disfunção cognitiva? Existe potencial lesão direta pelo próprio vírus no sistema nervoso central. Há a indução de mediadores inflamatórios no sistema nervoso central, os próprios efeitos secundários de lesão de outros órgãos também aumentam este risco, e existe muitas vezes necessidade de sedação profunda. A Covid-19 cursa com hipóxia, que como já vimos é um dos fatores de risco, a própria imobilidade prolongada, e o facto de existirem interações despersonalizadas com os profissionais de saúde, com a cara tapada devido aos equipamentos de proteção individuais,
que podem ser mesmo intimidantes para os doentes. Há um grande afastamento do ambiente conhecido, dos familiares e da rede de suporte, já que foram interrompidas as visitas durante um período prolongado de tempo. Isto tudo vai aumentar o risco de delírio, que, como já vimos, é o principal fator de risco para a disfunção cognitiva. As sequelas físicas também podem, o seu risco também está aumentado, já que a abordagem da Covid-19 grave envolve frequentemente ventilação mecânica prolongada, sedação profunda, uso de bloqueadores neuromusculares, pronação e mobilidade prolongada no leito, aumentando então o risco da fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos, disfunção diafragmática, disfagia depois da extubação e de desnutrição. Existe também risco de dor crónica, já que a dor aguda também é comum na Covid-19. A própria doença cursa com mialgias, artralgias, cefaleias, toracalgia, dor abdominal, e também dor iatrogénica por procedimentos invasivos e neuropraxia da pronação. A sobrecarga das equipas de reabilitação no contexto pandémico também pode levar muitas vezes a atraso no início dos tratamentos e, portanto, maior probabilidade de disfunção a longo prazo. Os problemas psiquiátricos também podem estar mais facilitados, já que existe uma maior desconexão entre o doente e os profissionais de saúde pela existência dos equipamentos de proteção individual, e as equipas sobrecarregadas também poderá acontecer que interajam mais raramente com os doentes. Podem surgir receios no doente de infectar outras pessoas, medo do estigma social, incerteza acerca da evolução global da pandemia. Após a alta, o isolamento social imposto também não vai facilitar a parte psiquiátrica. Podem surgir sentimentos de culpa nos sobreviventes, principalmente quando estiverem em contacto com outras pessoas que não sobreviveram. Também houve interrupção dos serviços religiosos e espirituais, que poderiam também ajudar, e muitas vezes estiveram interrompidos, quer a nível hospitalar e mesmo na comunidade. Existe maior risco de problemas económicos e de desemprego pela crise económica. E, portanto, há um maior risco de ansiedade, depressão e perturbação de stress pós-traumático. O risco de síndrome pós-UCI na família também está muito aumentado, já que há separação dos familiares por períodos prolongados, pelas restrições nas visitas. Os familiares são impossibilitados de conhecer a UCI e o ambiente em que estão a ser prestados os cuidados ao familiar. Há um afastamento de todos os sistemas de apoio pelo distanciamento social. A comunicação por telefone e por videoconferência, apesar de ajudar, também muitas vezes pode dificultar a comunicação, e quando não funciona, há algum problema, pode ser um fator de ansiedade para a pessoa. E o facto de existir um ecrã também faz com que a pessoa não esteja tão à vontade, muitas vezes, para colocar algumas dúvidas e algumas questões, ou para expressar algum sentimento. No caso de falecimento, a impossibilidade de se despedir do ente querido também pode levar ao aparecimento de luto patológico. Constitui também um desafio a adaptação das medidas A, B, C, D, E, F ao contexto de pandemia. Portanto, durante a pandemia as equipas estiveram muito sobrecarregadas, não deverá ficar esquecida a monitorização frequente da dor e do delírio. Deve-se tentar estabelecer o melhor equilíbrio possível entre as
se não for possível a deambulação, pelo menos tentar que seja feita em torno do leito. Uma forma de ultrapassar o facto da família não poder visitar será o contacto com a família através de meios digitais. Não devemos esquecer que os cuidados devem ser centrados na pessoa e manter a empatia. E o apoio psicológico aos profissionais de saúde também é importante, porque um profissional de saúde que esteja em burnout tem mais dificuldade em prestar os cuidados e em ser empático com os doentes. Portanto, conclusões. É de esperar um aumento da síndrome pós-cuidados intensivos no contexto da pandemia e, portanto, é necessário que os sistemas de saúde estejam preparados para esta sobrecarga em termos de reabilitação. Os programas de reabilitação devem ser iniciados o mais precocemente possível para que mais facilmente os déficits possam ser ultrapassados. A avaliação da situação social torna-se ainda mais relevante no contexto da pandemia e os cuidados de saúde primários devem estar preparados para receber, apoiar e acompanhar um número crescente de doentes com síndrome pós-cuidados intensivos. Muito obrigada pela vossa atenção.